Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar. Maravilhoso Deus e querido Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui diante da Tua presença para pedir, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações mais uma vez nesta noite, Senhor, também através da Tua palavra, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, com certeza, Pai, há vidas aqui nesta noite que se encontram em situações semelhantes ao que aconteceu aqui, Pai. Sentindo, ó Deus, a situação já apertada demais. Sentindo, ó Deus, a situação já estreita demais. Já não tendo mais condição de continuar nessa maneira, nessa situação, Pai. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar, para que o Senhor fale aos nossos corações. Que Tu me uses, ó Deus, nesta hora como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que não fale eu, mas que o Senhor, Pai, a partir de agora, fale através de mim, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, querido, os discípulos estavam então com o profeta Eliseu e chegaram a perceber, a sentir que o lugar que eles se encontravam estava estreito demais, estava apertado demais, como algumas traduções. E muitas das vezes nos encontramos em situações semelhantes. E às vezes a razão de estarmos nesse estreito, de estarmos neste lugar apertado, de estarmos numa situação tão apertada, a ponto de querer desistir, é por causa também da nossa vida profissional. Às vezes estamos num local de trabalho onde a gente já não sente mais prazer em trabalhar, onde os levantes têm sido constantes, ou o salário está pequeno demais, enfim, diversas circunstâncias. Ou às vezes não está nem relacionado à vida profissional, mas às vezes nos sentimos tão apertados, tão acuados, até mesmo sem ter como sair daquela situação. E a situação que envolvia os discípulos e o próprio Eliseu, nessa circunstância aqui, os levaram a enxergar que a situação estava difícil, estava estreita, estava apertada. Mas uma das coisas que mais tem feito, às vezes, a gente chegar ao desespero, é porque, às vezes, o comodismo toma conta. Às vezes, a situação, a falta de motivação, leva a gente sem tomar atitudes. Deixa a gente mais acuados ainda, deixa a gente de pés e mãos atados. Mas a gente percebe aqui, à luz do texto, que alguns princípios, eles tomaram para saírem daquela situação tão apertada, tão estreita para eles. E então, um deles reconhece essa situação, coloca para o próprio profeta. Então, tempo de vitória na vida profissional, na minha vida profissional, na sua vida vai chegar quando a gente rompe com esse comodismo. Quando a gente percebe que a situação precisa mudar. Quando a gente percebe que aquela situação não pode continuar e a gente dá um basta e começa a tomar algumas atitudes nas nossas vidas. Então, o primeiro princípio que a gente enxerga aqui foram o que os discípulos fizeram. Reconheceram que a situação não estava boa, mas resolveram sair do comodismo. E um deles faz o convite: vamos, no versículo 2, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que havemos de habitar.
Então, o segundo princípio que a gente enxerga aqui à luz do texto é que o tempo de vitória vai chegar na minha vida, na sua vida, para que a gente saia dessa situação de estreitismo, de comodismo, de aperto. É quando a gente reconhece, quando a gente nos junta a pessoas que querem crescer com a gente também. Às vezes, o nosso círculo de amizade, às vezes aquelas pessoas que estão ao nosso redor, têm a visão tão ofuscada, ficam acomodadas, acham que aquela situação está tudo bem, está tudo tranquila, e a gente acaba se contaminando e acaba também entrando naquele comodismo. E a gente percebe aqui, nesse versículo 2, que todos os verbos, eles estão no plural. Eles estão no plural. Ele foi atrás de pessoas que ele sabia que queriam crescer também, que também estavam incomodados com aquela situação. E ele disse, vamos, tomemos, habitemos. Amados, precisamos buscar bons relacionamentos. Precisamos buscar pessoas que nos levem para frente, que nos levem a dar passos adiante. Precisamos nos juntar com pessoas que desejam crescer com a gente também. E não com aquelas pessoas que se acomodam e acham que está tudo bem, do jeito que está pode continuar, a vida é assim mesmo, o país está em crise, né? A inflação cada dia cresce mais, não tem o que fazer. Tem sim, tem sim. A gente precisa tomar essas atitudes e ir atrás de pessoas que queiram crescer junto com a gente também. Outro princípio que tem é que o tempo da vitória na vida profissional vai chegar quando nós definimos para onde nós queremos ir. Nós precisamos traçar alvos, nós precisamos traçar projetos, nós precisamos criar estratégias para que a gente possa sair dessa atitude do comodismo, para que a gente possa sair dessa situação tão estreita, dessa situação tão apertada. E como eu disse, às vezes não está relacionado só à vida profissional. Às vezes, circunstâncias estão tomando conta da gente e leva a gente a ficar acuado e a gente não sabe o que fazer. Então, se coloque diante de Deus. Precisamos nos colocar diante de Deus. Se está tudo ofuscado, peça para o Senhor. Senhor, abre meus olhos, me dá estratégias, me leva a tomar atitudes. Trace um alvo para a sua vida. Aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? Em que situação você quer se encontrar? Se não está boa, se está apertado, se está estreito, tome atitudes. Saiba para onde você quer ir. Coloque diante do Senhor, né? Trace um plano. E pastor Manuel até postou semana passada a seguinte frase: pior do que ver o tempo passar e nada mudar é caminhar sem saber para onde está indo. Você sabe para onde você está indo? Você tem um alvo de vida para você, para a sua família, para os seus filhos? As famílias aqui representadas como família. Seus filhos sabem para onde vocês querem ir? Se não, chegou o tempo de chegar e colocar diante do Senhor. Para onde eu quero ir? Que é um dos passos que devemos tomar para que a gente possa sair dessa situação de estreitismo, né? Dessa situação de aperto. E outro princípio que a gente enxerga aqui é que o tempo da vitória também na vida profissional chega quando nós assumimos responsabilidades. Interessante que eles saíram, foram para a obra, foram trabalhar, e lá no versículo 5 diz assim: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele de imediato gritou e disse: ai, meu senhor, o machado era emprestado. A gente enxerga aqui dois princípios. O primeiro, que de imediato ele assumiu que ele errou. Ele assumiu que o problema foi por causa dele. Ele assumiu que o machado caiu porque ele deixou cair. Muitas vezes a gente quer se eximir dos nossos erros. A gente quer se eximir das nossas responsabilidades. Muitas situações nós precisamos tomar atitudes,
Obrigada, meu amor. Muitas situações nós precisamos tomar atitudes, muitas situações são responsabilidades nossas. Muitas vezes nós queremos sair dessa situação profissional, mas a gente não busca estudar, a gente não busca um bom cursinho, a gente não busca informação, a gente simplesmente se acomoda na situação e diz: essa é a vontade de Deus para a minha vida. É com muita tristeza que eu falo aqui que eu tenho um irmão que ele ainda era um jovem, quase que de adolescente ainda, passando para a sua juventude, e ele foi trabalhar no Supremo Tribunal Federal. Mas ele nunca cresceu ali dentro. Ele simplesmente se acomodou com aquela situação, e ele trabalhou durante 30 anos, e ainda chegou, há 2 anos atrás, pediu demissão, e voltou lá para a nossa cidade do interior, feliz da vida. Mas sempre se acomodou com aquela situação. Aí hoje fica chorando e implorando para que os filhos queiram estudar. E os filhos vão passando de ano com muita dificuldade. Mas por quê? Porque não viram no pai atitudes como essa. Só viu alguém, um pai de família que se acomodou. Enquanto isso, a esposa dele não tinha nem o nosso antigo chamado 2º grau, não tinha nem o ensino médio, foi, estudou, fez faculdade. Quando chegou lá em Campina Verde, que é a minha cidade, a primeira coisa que aconteceu é que ela passou num concurso. E a situação financeira já está da minha cunhada bem melhor do que a do meu irmão. E foi por isso, porque ele se acomodou. Ele achou que a situação estreita, que o lugar apertado, já estava bom demais. E às vezes acontece isso com a gente. A gente acha que a situação estreita, que o lugar apertado, está bom demais. Não tem condição do meu casamento melhorar, não tem condição da minha vida financeira melhorar, não tem condição da minha vida intelectual melhorar. Eu já tenho idade demais para poder voltar a estudar? Não. Se sairmos dessa postura de comodismo, o Senhor vai conosco, que é o que a gente vai ver aqui também. Então precisamos assumir as nossas responsabilidades diante das circunstâncias, que errou, ou que precisa mudar, que precisa melhorar. Às vezes a gente acha que o problema está no nosso chefe, que nunca enxerga que a gente tem capacidade, que nunca enxerga que a gente tem potencial. Mas e a gente? Pastor Samuel leu aqui o texto no início do nosso culto. Como é que está a sua postura como funcionário da onde você trabalha? Será que porque o seu cargo é muito simples, você não dá valor? Você não dá valor chegando atrasado? Você não dá valor ficando mais tempo no celular do que fazendo cumprindo com as suas responsabilidades ali? Chega atrasado, sai mais cedo, falta. Não podemos crescer. Não podemos alcançar a vitória na vida profissional, não assumindo as responsabilidades que cabem a cada um de nós. E também enxergamos, à luz desse texto, só um parênteses aqui que eu não queria deixar de falar, é que o rapaz, ele disse, né, o machado é emprestado. O machado, irmãos, é ferramenta de trabalho. Quantos de nós o Senhor tem colocado ferramentas tão especiais nas nossas mãos e a gente tem colocado no bolso? E às vezes a gente quer que o tempo da vitória na vida profissional chegue usando as ferramentas dos outros, usando as ferramentas dos nossos colegas, usando as ferramentas espirituais como a oração, a palavra de Deus, através da igreja só, mas em casa não busca a oração, em casa não busca a leitura da palavra. Isso é um alerta do Senhor para nós também. O Senhor tem colocado ferramentas especiais nas nossas mãos. Ferramentas especiais para desenvolvermos a obra aqui na casa do Senhor. Ferramentas especiais para sermos grandes profissionais. Dotados de habilidades que os outros não têm e que Deus colocou na minha mão e na sua mão. E às vezes a gente pega, coloca no bolso e guarda. E se acomoda com a situação apertada. E se acomoda com a situação estreita. Não use as ferramentas dos outros. Use as ferramentas que Deus tem colocado na minha mão, na sua mão. E aqui também, um outro princípio que a gente enxerga é que o tempo da vitória profissional vai chegar quando nós recebermos a aprovação divina.
A gente percebe que há 4 falas de Eliseu. Eliseu aqui representa a pessoa do Senhor. Ele era o profeta, ele era o homem de Deus. E quando os homens tomaram a atitude, tomaram a decisão de quererem sair daquela situação de aperto, de estreitismo, quando eles tomaram essa atitude, eles procuraram então aquela pessoa que representava Deus ali. E houve aprovação. E ele só não disse ide, aprovou para que eles pudessem ir, como ainda disse, eu irei também. Quando o martelo caiu, que procuraram o profeta, ele de imediato tomou atitude e perguntou, aonde foi que caiu? E ele foi lá e fez com que o martelo então flutuasse e pediu, levanta. O que eu quero dizer é que o tempo da vitória na vida profissional vai chegar quando nós recebermos a aprovação divina. Lá em João, capítulo 15, versículo 5, na parte B, Jesus diz assim para os discípulos, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, é só com Deus, é com a aprovação de Deus. Em Provérbios 16, 1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Todos os nossos planos e projetos precisam ser colocados também diante do altar do Senhor, porque a gente tendo a aprovação dele, a gente vai ver aqui, o martelo vai flutuar. O martelo vai flutuar. A vitória vai chegar. A vitória na vida profissional vai chegar. A vitória na situação que tem te colocado no estreito, que tem te colocado no aperto, vai chegar. Vai chegar. Mas nós precisamos que Deus acompanhe a gente. É muito lindo lá em Êxodo capítulo 33, quando Moisés estava conduzindo o povo no deserto para chegar à terra prometida, teve uma certa região em que eles iriam atravessar e que Moisés sabia que eles iam enfrentar muitos inimigos. E Deus chegou para Moisés e disse, vão, porque vocês são homens de dura cerviz e por isso eu não irei com vocês. Moisés disse, Senhor, se tu não fores comigo, eu não irei. Se tu não fores comigo, eu não irei. Quantos de nós, quantas vezes queremos ir sozinhos? Não, Senhor, até aqui o Senhor podia ir. A partir de agora, o Senhor fica aqui que eu vou continuar, porque eu consigo, porque eu isso, porque eu aquilo, é a minha capacidade, é o meu diploma, é isso, é aquilo. Não. O Senhor tem que estar do nosso lado em todos os projetos da nossa vida. Sem o Senhor, o martelo não vai flutuar. Sem o Senhor, o martelo não vai flutuar. Precisamos de ter a aprovação, precisamos de ter a companhia de Deus do nosso lado, diante dos nossos projetos, diante dos planos que temos colocados diante do Senhor, para que aí sim a gente possa ver, e alcançar a vitória na nossa vida profissional ou naquela situação e que tem deixado a gente no estreito. E aí a gente percebe que algumas vitórias aconteceram nesse pequeno acontecimento aqui, nesse pequeno texto. Nós enxergamos aqui que se observarmos estes princípios, os planos de crescimento darão certo. Quando o que planejamos é colocado diante do altar do Senhor, a gente alcança grandes vitórias. O povo aqui, esse pequeno grupo aqui de discípulos, alcançou vitória com relação ao lugar, porque eles tomaram atitudes, porque eles colocaram diante do Senhor, porque eles pediram a aprovação do Senhor, porque eles convidaram o Senhor para estar junto. A gente enxerga aqui também que se observarmos estes princípios, amados, o tempo de aperto vai passar. O lugar já não vai ficar mais tão apertado. O lugar já não vai ficar mais tão estreito. Essa situação que tem te apertado, essa situação que tem te acuado, levado você a se sentir tão frágil, levado você a se sentir tão pequeno, levado você muitas vezes a achar que não tem mais jeito, que aquela situação que fugiu totalmente do seu controle não tem como mais mudar.
O Senhor manda falar para o seu coração essa noite, que essa situação de aperto vai passar. Vai passar. Quem tem a última palavra na minha vida, na sua vida, não são as circunstâncias. Não é o lugar estreito que tem última palavra na minha vida, na sua vida. Não é um lugar de aperto, não é uma situação de aperto que tem o último lugar na minha vida e na sua vida. Mas quem tem a última palavra na minha vida e na sua vida é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que tem o controle de todas as coisas nas mãos. É o Deus que diz para mim e para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Não olhe para as suas circunstâncias, amados. Não olhe para a situação apertada, achando que não tem mais jeito. É impressionante Pedro, quando ele está atravessando, quando Jesus o convida para andar para o sobre-mar, Pedro fita os olhos em Jesus e consegue andar por sobre o mar. Mas quando ele começa a observar o tamanho das ondas, o tamanho da tempestade, ele afunda. E assim nós somos iguaizinhos. Enquanto a gente está com os nossos planos, com os nossos alvos, com a nossa situação de aperto, fitados em Jesus, a gente vai continuar. E a gente vai sair desse lugar apertado. Mas se a gente ficar olhando para as circunstâncias, para a crise que o Brasil está enfrentando, para as situações, para as pesquisas que são feitas, que não existe mais casamento, que isso ou que aquilo, a gente vai afundar e não vai sair da situação do estreito. Mas Deus quer te tirar dessa situação. Deus não quer você num lugar estreito. Deus não quer você numa situação de aperto. E quando saímos do comodismo e vamos derrubar troncos, a vitória profissional chega. É muito interessante quando tem essa expressão aqui no texto que derrubou troncos. Quantas vezes a gente não precisa fazer isso? Nós, mães, precisamos arregaçar as mangas e derrubar troncos para poder os nossos filhos estudarem, ou para que a gente volte a estudar, para que a gente possa crescer também. E em várias situações. Mas precisamos derrubar troncos que muitas das vezes se colocam tão gigantes diante da gente. Mas o Senhor quer de nós isso. Atitudes para que a gente possa romper. Atitudes para que a gente possa alcançar a vitória na vida profissional. E uma coisa interessante também que a gente enxerga aqui é que se observarmos estes princípios, o nosso nome continuará limpo. Por mais que a gente passe situações de aperto, porque ele vê aqui que o machado era emprestado. E se ele não achasse mais esse machado, pronto, acabou para a pessoa que pediu emprestado. Né? Então, às vezes, a nossa situação está tão apertada, tão estreita, que a gente não consegue pagar todas as nossas contas e o nosso nome acaba sujando. E a Bíblia diz, em Provérbios 22:1, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Quantos de nós, eu fico imaginando quantos pais de famílias aqui têm suado, quantos pais de família têm derrubado troncos para que o nome permaneça limpo. Mas se chegou a situação tão estreita que o nome acabou sujando, vai passar. Coloque-se diante do Senhor, que Deus vai reverter essa situação. Que Deus vai mudar essa situação. Porque a gente vê aqui no final, se observarmos estes princípios, as crises podem chegar. Mas se temos a nossa aprovação de Deus, o milagre vai chegar.